Hoje é dia de falar sobre O Milagre, novo filme da Netflix, que é uma mistura um pouco de Shyamalan com o filme da A24 e que tem como protagonista a sempre excelente Florence Pugh. O Milagre foi exibido primeiro no Festival de Telluride e também, mais recentemente, no Festival de Toronto, um filme que é como se fosse um filme de época, apesar de ter uma questão meio metalinguística ali no começo, um filme que fala bastante sobre o próprio cinema, essa relação que eu falo bastante para vocês do espectador com o filme ou com o mundo do filme, com a diegese, etc. Além de ter, como eu disse na abertura, alguns elementos de Shyamalan, principalmente no que envolve essa temática central e também uma estética que vai bastante para o lado da A24, o que acaba sendo até, digamos, um pouco fora da curva da carreira do Sébastien Lelio, que é o diretor aqui do filme, diretor de Una Mujer Fantástica, que eu adoro, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, diretor de Desobediência, de Glória, entre outros filmes, um dos bons diretores sul-americanos do momento. E além disso tem a Florence Pugh como a protagonista aqui, ela sempre domina a tela, apesar de ter um grande elenco aqui, né? Ótimos nomes como Toby Jones, Ciarán Hinds, o Tom Burke tá aqui de novo no filme. Pela primeira vez eu vejo ele não fazendo um personagem abusivo, que é muito raro, pelo menos nos filmes que eu vi da carreira dele. E um filme que eu disse que ele é como se fosse um filme de época, mas que inicialmente ele abre com uma cena como se fosse o set de filmagem, até que essa câmera com uma narração em off falando sobre o próprio fazer do filme entra nesse mundo, nessa história que quer ser contada. Isso pode parecer algo meio banal, mas é muito interessante, ou pelo menos a ideia é interessante, que é justamente um pouco dessa relação do fazer cinema, não só explícito pra gente, né, a partir do momento que do set a gente entra num mundo que engana a gente, né, num mundo falso, mas que pra gente parece real, mas até um pouco dessa relação do espectador com o mundo do filme. E aqui eu vejo muito a personagem da Florence Pugh, que é a protagonista, como uma espécie de espectadora que está dentro do filme, e por isso ela por muito tempo não consegue fazer muita coisa ali dentro, por mais que ela tente. Então ela é essa espécie de forasteira, essa pessoa que vem de fora, deslocada, que vem para tentar mudar alguma coisa naquele mundo que a recebe com uma certa hostilidade. Então tem bastante dessa relação do fazer cinema aqui, por mais que esse fazer cinema de forma mais explícita, que vai aparecer principalmente na cena inicial e na cena final, ou no plano inicial e no plano final, eu já não acho que funciona tão bem com essa relação dentro do filme em si, né? Dentro dessa história que vai ser contada no século XIX, se eu não me engano. Mesmo que o plano inicial, pelo menos, seja bastante vistoso, digamos assim, né? Esse lance de você sair, percorrer por um cenário até o momento que você entra no cenário do filme mesmo, por mais que na real tudo já seja o filme. Então é esse adentrar até que o filme esteja falando pra gente, olha, agora começa uma mentira, mas a gente vai estar imerso dentro desse momento, dentro dessa história, nesse período específico. É um plano vistoso, mas eu gosto mais quando o filme fala sobre o fazer cinematográfico por meio da personagem da Florence Pugh do que quando ele faz isso de uma forma mais explícita. E se eu falei inicialmente que tem uma questão meio Shyamalan aqui, tem tudo a ver com esse tema central. A gente vai ter essa personagem chegando nesse lugar, que não é o lugar dela, né? Ela vem da Inglaterra, vai para a Irlanda, e ela tem que inicialmente só observar, mais uma vez, um pouco do porquê eu digo que ela parece uma espécie de espectadora ali dentro. Ela tem que observar sem fazer nada. Não chega a ser uma relação do voyeurismo, que eu falo muito aqui, do espectador do cinema clássico como um voyeur que olha o mundo sem ser olhado e tudo mais, porque aqui não tem um prazer muito grande no olhar dela, mas ainda assim tem um pouco dessa relação dela olhar o mundo sem poder fazer
muita coisa, ainda que ela não esteja tanto numa zona de conforto como é a zona de conforto do espectador de cinema. Mas ela observa o que aqui? Ela vai observar justamente essa garota que teoricamente é um milagre, e ela vai meio que olhar para investigar se realmente essa garota ela passa dias e dias sem ser alimentada, ou ela nunca é alimentada e mesmo assim ela vive fortemente, tranquilamente, ou se tem alguma trucagem aí, se tem alguma mentira. Então o filme ele vai partir de uma relação que é muito do cinema do Shyamalan, essa relação entre o acreditar no impossível, acreditar no místico, acreditar em uma questão até meio religiosa, uma figura superior que está muito própria no cinema do Shyamalan, versus o ceticismo. Então a personagem ela vai surgir aqui como esse lado cético, lado científico, lado que não acredita que aquilo é realmente um milagre. Ela vai tentar descobrir o que está por trás daquilo, ao mesmo tempo que as pessoas ali da região, e principalmente a menina, a família dela, vão acreditar nesse místico, vão acreditar nessa figura religiosa, que aquilo é um milagre mesmo. Então essa oposição entre o cético e o sublime e o acreditar no superior é o que move praticamente todos os filmes do Shyamalan, por mais que aqui o filme ele vá subverter, não vai por uma lógica totalmente Shyamalan, e não vou dizer mais do que isso, porque senão eu daria spoiler do que vai acontecer mais pra frente aqui no filme, mas tudo vai se direcionar para isso especificamente, né, para essa relação que é muito própria do cinema do Shyamalan. E aqui, claro, vão surgir vários simbolismos e figuras religiosas, até mesmo enquanto a garota fala como ela se alimentou, quando falam a última vez que ela se alimentou e tal, e ela fala, tá, aquilo é comida, e falam, não, aquilo é o corpo de Cristo. Então tem toda essa relação que sempre a personagem da Florence Pugh vai por um lado mais palpável, mais real, enquanto as pessoas elas vão sempre acreditar em algo que tem a ver até aqui nessa discussão se existe um milagre ou também ou se é uma fé cega apenas. Só que quando essa temática, digamos, do cinema do Shyamalan é colocada em prática aqui pelo Sebastian Lelio, tem muito menos a ver com Shyamalan e muito mais a ver com filmes da A24, por exemplo. É um filme que vai buscar muito na estranheza aqui da trilha sonora, de algumas escolhas que parecem tiradas de um filme da A24, como por exemplo aquele close ou aquele plano detalhe em algo específico que é muito chocante, e aí a trilha ela já vem de uma forma meio estridente para chocar a gente. Então vai ter muito disso, né? Essa busca tanto pelo dramático, então não é um filme que se entrega ao terror fantástico ou à fantasia, e nem ao terror completamente propriamente dito, apesar de se usar de muitos elementos visuais do terror, se usar do escuro aqui, ou do chiaro escuro, né? Alguns focos de luz ali dentro de um ambiente escuro. A hostilidade, as atuações parecem muito próprias do cinema de horror, assim como o uso de figuras religiosas que também são muito presentes no cinema de terror, mas de forma geral o filme ele vai buscar um afastamento ainda com o terror que é muito próprio do cinema da A24, né? Esse terror dramático, esse terror psicológico, essa lógica que a estética e a psicologia dos personagens, esse lado mais dramático, muitas vezes são mais importantes do que você mergulhar propriamente dito no terror. Então aqui vão ter planos muito bonitos e o filme vai buscar esses planos muito bonitos, não é algo quase que natural. Então vai ter momentos que ele vai enquadrar e manter um enquadramento para fazer uma alusão a quadros famosos ou coisa do tipo, ou a figuras religiosas, ou a simbolismos. O tipo de uso da estética que é muito próprio dos filmes da A24. Eu sempre falo que a A24 não é uma produtora, digamos, autoral, porque tem seus autores dentro dela, né? Cada diretor faz seu filme, mas ainda assim tem alguns elementos que se repetem por quase todos os filmes da A24, sobretudo aqueles de terror, que muita gente atualmente chama de pós-horror, termo que vocês sabem que eu abomino, mas esse filme ele vai fazer um uso muito dessa estética, por mais que não seja um filme da A24, vai fazer um uso dessa estética que é muito próprio dos filmes
da produtora e distribuidora. E é justamente aí que o filme me perde um pouco. De forma geral, eu gostei de O Milagre, mas eu não consigo encontrar tanto uma combinação entre o tema central trabalhado e como o Sebastián Lelio lida com esse tema esteticamente. Eu sinto falta um pouco mais de o filme se usar mais de uma estética, digamos, fantasiosa e menos de uma busca mais sublime pela estética mais bonita, pelo enquadramento mais preciso e perfeito e o uso de cores como o vestido azul dela se destacando na paisagem, esse tipo de coisa. Então é quase como se ao mesmo tempo que o filme quer ser um filme de gênero, quer ser um filme de terror quase fantástico, que debate questões fantásticas, ele ainda se apega muito numa lógica mais de uma busca pela superioridade do cinema por meio do drama e de elementos visuais mais pomposos. Não tem uma conversa tão grande aí e é onde o filme menos funciona para mim, por mais que de forma geral eu tenha gostado do Milagre, por mais que de forma geral a Florence Pugh ela sempre consegue dominar a tela e pelo menos eu não consigo deixar de me fascinar com cada atuação dela, como ela consegue, parece controlar o filme inteiro, e mesmo quando tem algo que parece me incomodar em cena, ela me traz de volta pro filme. Não é o meu filme favorito do Sebastián Lelio e nem da carreira da Florence Pugh, mas ainda assim eu acho que é um bom filme em um ano que não é tão bom assim para Netflix. Mas assistam. Eu sempre recomendo que vocês assistam pra gente poder trocar essa ideia depois. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês já viram, o que vocês estão esperando, o que vocês acharam da crítica, se vocês gostaram dessa relação, se vocês concordam com essa relação de Shyamalan com A24, se vocês gostam dessa ideia do cinema falando sobre o próprio cinema, o que vocês acharam desse plano inicial, desse plano final. Vamos trocar essa ideia. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.